Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Após 2 meses do primeiro caso de coronavírus em São José, secretário de Saúde e professor universitário avaliam a situação da pandemia na cidade. Legislativo no combate ao coronavírus, também vamos te mostrar como a Câmara se mobilizou para propor ações de apoio ao poder público na prevenção e controle da Covid-19. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Maio Laranja, campanha nacional, mobiliza toda a sociedade para discutir ações contra o abuso de crianças e adolescentes. E cultura e ciência em tempo de pandemia. Conheça as atividades online e virtuais disponibilizadas pelos Museus da Ciência e do Folclore aqui de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 34ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 3 projetos que reconhecem e homenageiam o trabalho de moradores de São José que contribuíram com o município em áreas como habitação, educação e cultura. Um dos projetos, de autoria do vereador Roberto do Eleven, denomina o túnel na rotatória do gás de Complexo Viário José Carlos Pereira da Silva. José Carlos concedeu parte de um terreno que deu origem ao bairro Novo Horizonte e foi um dos apoiadores da Festa dos Trabalhadores que acontece no bairro. Outro projeto aprovado também do vereador Roberto do Eleven denomina o Centro de Educação Infantil no loteamento Jardim das Paineiras 1 de Centro de Educação Infantil Márcia Aparecida Martins. A moradora de São José trabalhou na Tecelagem Paraíba e se dedicou durante 23 anos na educação de crianças. Ainda foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Zé Luiz. A matéria concede a medalha Cassiano Ricardo ao professor, jornalista, escritor e produtor cultural Fabrício Alberto Correia. Na tribuna, como orador do grande expediente, o vereador Wagner Balieiro falou sobre intolerância e criticou falas recentes do ministro da Educação. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E já se passaram 2 meses desde que São José registrou o primeiro caso positivo de coronavírus. De lá até hoje, muitas ações foram realizadas e a Câmara de São José dos Campos também se mobilizou. Aqui no Legislativo, os parlamentares apresentaram uma série de propostas, seja por meio de requerimentos, indicações e projetos de lei, com o objetivo de auxiliar o poder público nas ações para conter o avanço da doença na cidade. E nós vamos te apresentar melhor quais foram essas propostas agora na reportagem. A Câmara aprovou um pacote de ações que buscam reduzir o impacto social e econômico da pandemia de Covid-19 na cidade. Em pouco mais de 2 meses, desde o início da quarentena, foram mais de 100 processos apresentados pelo Legislativo, entre projetos de lei, moções e requerimentos aprovados, além de uma série de indicações enviadas à Prefeitura. As leis mais recentes sobre o tema, aprovadas em plenário, beneficiam profissionais nas áreas do esporte, educação, transporte e assistência social, entre outras categorias. Elas prorrogam a antecipação de pagamento em caráter emergencial e excepcional para prestadores de serviços que atuam nestes setores. A medida é uma forma de auxílio para os funcionários que tiveram as funções suspensas devido ao isolamento social. Entre os projetos está a proposta que aprovou o adiantamento da remuneração para atletas e técnicos do programa Atleta Cidadão e aqueles beneficiados pelo Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, o FADEMP. Uma emenda apresentada pelo Legislativo autorizou a compensação do adiantamento por meio de prestação de serviços e não apenas por desconto em folha. Outro grupo que também recebeu auxílio foram os prestadores de serviço do transporte escolar público, parados desde a suspensão das aulas por tempo indeterminado. Por meio de um projeto aprovado pela Câmara, eles irão receber no mês de junho a segunda antecipação de pagamento, agora no valor de R$ 1.500. O mesmo benefício também foi concedido aos professores eventuais, que irão receber pela segunda vez adiantamento de parte da remuneração. As horas-aulas pagas deverão ser compensadas no retorno das atividades escolares e, para garantir a assistência aos alunos, foi autorizada a continuidade do fornecimento
fornecimento de merenda escolar. Já outra lei aprovada concede a antecipação de pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas no CRAS e CREAS, suspensas por serem atividades coletivas. O valor de R$ 1.440 será pago em junho e corresponde à execução mínima de horas caso as atividades estivessem acontecendo normalmente. Já na área de assistência social, a Câmara aprovou uma lei que autorizou os transportadores de vans escolares a entregar cerca de 29 mil cestas básicas encaminhadas pelo Estado para famílias carentes na cidade. E focado na prevenção ao coronavírus, o Legislativo ainda aprovou uma lei que autoriza a fixação de dispensadores de álcool em gel na área de caixas eletrônicos das agências bancárias da cidade. Quanto aos requerimentos aprovados, a Câmara solicitou à Prefeitura uma série de ações de combate à pandemia e auxílio aos trabalhadores que tiveram as atividades suspensas pela quarentena. Alguns dos documentos pediam à Prefeitura a abertura gradativa dos estabelecimentos comerciais e a distribuição de cestas básicas a moradores carentes. Outros requerimentos solicitavam informações sobre a taxa de ocupação de leitos nos hospitais da cidade, além do número de pessoas contaminadas por Covid-19 na RM Vale. Já as indicações apresentadas tratavam de medidas como a distribuição de kits de higiene, sanitização de espaços públicos, fornecimento de máscaras e fiscalização do transporte coletivo ou locais com aglomeração. E como forma de reconhecer o esforço e dedicação daqueles que atuaram na linha de frente do combate ao coronavírus, foram aprovadas moções de aplauso e congratulação a todos os profissionais que têm ajudado a cidade e a população nesse momento difícil que é a pandemia de Covid-19. E no próximo bloco nós vamos te apresentar os destaques da sessão de terça-feira. Ainda vamos falar dos 2 meses do primeiro caso de coronavírus na cidade. O secretário de Saúde e um professor universitário avaliaram a situação de São José dos Campos durante a pandemia de Covid-19. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. Fique agora com o resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. Durante a 33ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e diversos. A maior parte eram pedidos de serviços de limpeza e manutenção pública, além de solicitações de reforço de ronda policial nos bairros Campos dos Alemães e Jardim República. Durante o Pinga Fogo, o vereador Lino Bispo comentou sobre a decisão do governo federal que incluiu na nova concessão da Dutra o estudo para a construção de marginais no trecho da rodovia que corta São José dos Campos e região. Lino Bispo ainda defendeu a flexibilização da atividade econômica na cidade durante a pandemia de coronavírus como forma de garantia dos postos de trabalho. Outro vereador a usar a tribuna, Wagner Balieiro, pediu maior transparência dos gastos públicos. O parlamentar citou a decisão do Tribunal de Contas, que notificou o Executivo para que fosse apresentado como o município utilizou os repasses dos governos estadual e federal enviados para compor as ações de combate ao coronavírus. A educação também foi um dos assuntos abordados pelo vereador, que destacou a necessidade de apoio aos professores na garantia do recebimento de salários durante a pandemia. Já as ações de consciência e combate ao tabaco foram o tema da fala do vereador Dr. Elton, que destacou a importância do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado no dia 31 de maio. Para reduzir os malefícios do cigarro, o vereador comentou sobre o projeto de lei apresentado por ele, que visa restringir a comercialização de cigarros em locais como padarias e supermercados. Ainda durante o período do Pinga Fogo, a vereadora Juliana Fraga pediu por medidas assistenciais por parte da Prefeitura para famílias e profissionais afetados pela pandemia de coronavírus. Um dos grupos pelo qual a parlamentar pediu maior apoio foi para os professores da cidade. Já a vereadora Dulce Rita abordou como uma conquista para a cidade a inclusão das marginais em São José e região na proposta da nova concessão da Via Dutra. Quanto ao coronavírus, a parlamentar pediu a adoção de cuidados e critérios de segurança na possível flexibilização do comércio na cidade. Como sugestão, a vereadora pediu fiscalização e acompanhamento por parte das autoridades. O vereador Robertinho da Padaria também usou a tribuna e o tema foi a pandemia de coronavírus.
O parlamentar apresentou o número de casos positivos da doença em São José e também a quantidade de pessoas curadas. Robertinho ainda informou que a Câmara tomou todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos servidores durante a pandemia e não possui casos de servidores contaminados com a Covid-19. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E como nós acompanhamos no primeiro bloco, já foram pouco mais de 2 meses desde o registro do primeiro caso de coronavírus aqui na cidade. E nós conversamos com o secretário de Saúde e com um professor universitário que apresentaram uma análise desses 2 meses de coronavírus aqui em São José e como o nosso município tem enfrentado a pandemia da doença, que até o momento, segundo autoridades, vem conseguindo controlar o crescimento do número de casos. Já se foram pouco mais de 2 meses desde o primeiro caso de coronavírus em São José dos Campos. E nesse tempo, uma série de ações foram tomadas na cidade para tentar conter o avanço da doença. Nesses 60 dias, nosso município superou a marca dos 600 casos positivos. Em entrevista, o secretário de Saúde disse que o município vem conseguindo manter o crescimento controlado de novos casos, uma realidade que ele avalia como positiva, principalmente se comparada a outros municípios. Realmente a população entendeu a importância do isolamento, a prefeitura adotou o isolamento precocemente, né, foi antes da gente ter o primeiro óbito, então isso foram fatores que fizeram com que a gente conseguisse achatar o número de casos. Isso é muito importante, é lógico que cada óbito é uma perda, para nós da saúde cada óbito é uma derrota, isso a gente costuma entender dessa maneira, é difícil a gente tolerar a questão do óbito, mas diante de uma pandemia tão severa, né, como vem acontecendo, realmente os nossos resultados são bem melhores do que boa parte do mundo. O número de pessoas recuperadas da doença é apontada como uma grande conquista, segundo a Prefeitura. São José dos Campos conta mais de 400 pacientes considerados curados. Ainda assim, nosso município, infelizmente, registrou perdas. Foram pouco mais de 30 pacientes que morreram de Covid-19. E diferente das grandes cidades do país, que enfrentam hospitais com leitos lotados, a taxa de ocupação dos leitos de UTI de São José se manteve abaixo dos 60%. Ao todo, nossa cidade possui 1.400 leitos, entre enfermaria e UTI. Para o coronavírus foram destinados 332 leitos exclusivos de UTI, todos com respiradores. A gente ainda tem espaço para crescer, né? A gente não vai investir agora, nesse momento, porque ainda temos folga na nossa taxa de ocupação. Então, a partir do momento que a gente chega num certo ponto, aí a gente starta, né, dá início às novas ampliações. E um dado importante, né, que a gente viu nessa taxa de ocupação de leitos de UTI, a gente viu que metade dos pacientes que estão nas UTIs Covid, tanto público quanto privado, mais na área privada, eles testaram negativo. Mas como eles estão numa área Covid, eles vão ficar nesses leitos até que se resolva a necessidade da internação. Então, acaba sendo ocupado por pacientes não Covid. No Hospital Municipal, nós resolvemos isso criando um isolamento prévio. Então, tem uma quarentena dentro do hospital. O paciente chega, tem necessidade de internação, faz o teste e aguarda o resultado do teste. Ele só vai para a ala Covid quando vem o teste positivo. Se veio negativo, ele está isolado, não teve risco de contágio, ele vai para a enfermaria normal, enfermaria de clínica médica. Mas, mesmo depois de 2 meses desde o primeiro caso na cidade, os números da doença ainda geram dúvidas, como aponta este professor universitário. O principal questionamento é quanto à subnotificação de casos. Um estudo feito por ele, baseado em projeções criadas pelo Instituto Fiocruz, aponta que o número de registros da doença pode ser maior do que o apresentado pelas estatísticas. Aqui em São José, a pesquisa apontou que os casos confirmados podem chegar a 3.000. Esse modelo que eu uso, que é um modelo que, na verdade, é um modelo muito simples, que foi passado por o pessoal da Fiocruz, né, do Rio de Janeiro, trabalha só com os casos concluídos. Então, faz a porcentagem a partir dos casos concluídos. O que é caso concluído? É o caso que foi a óbito ou então que está recuperado, né? São essas duas categorias.
Então, o que está em andamento não entra no cômputo. E a gente faz a conta e aí divide pelo valor que é esperado de letalidade no Brasil, né, que seria 1,3%. A gente faz uma proporção ali, a gente consegue uma estimativa. Os dados atuais, né, o que a gente tem hoje, mais recente aqui, essa subnotificação está na faixa, o fator de 5,3, 5,2, isso aí muda a cada dia, tá? À medida que os testes vão acontecendo. Então, tem esse número cair. Mas hoje, o que acontece? Você pega o boletim oficial epidemiológico e multiplica por esse fator, para ter ideia do número real. Ainda, segundo o professor, pesquisas como essa são importantes para ajudar o poder público durante a pandemia, já que os resultados podem ser utilizados na construção de políticas públicas. A gente calcular a subnotificação não é demérito, não é uma questão de prejudicar, na verdade é o contrário. A gente calcular a subnotificação ajuda. A ideia é que a gente ajude a todo mundo, ao município, enfim, a ter uma noção mais exata do que está acontecendo, mais próxima da realidade. Isso devido ao número de testes ainda ser limitado. O que nós esperamos é que, com o passar do tempo, aumente a base de testes e aí a tendência é que vá convergindo o número do boletim epidemiológico com o número da nossa estimativa. Em princípio, eles vão se encontrar em algum momento, à medida que o número de testes avança. Né? Então a ideia é a gente fazer com que o município tenha uma noção correta, né? O mais correta possível da situação real, do avanço da pandemia. E para tentar se aproximar dos números reais, o secretário de Saúde da cidade revelou que a partir de agora o município pretende expandir os testes da doença. Segundo ele, todos os pacientes, até mesmo aqueles com sintomas mais brandos, serão testados para a Covid-19. Ainda segundo ele, mesmo se os números da doença forem controlados, o município vai manter as medidas de segurança, como o uso das máscaras e o isolamento social. Isso vale também para caso o município flexibilize as regras para o comércio da cidade. A gente já tem uma experiência aí de criar critérios. A gente não vai poder abrir o comércio, todas as estruturas, como era em dezembro do ano passado. Então, toda vez que a gente tentou abrir algum estabelecimento, a gente criou regras severas para que pudesse abrir, dando segurança para a população e para o empreendedor também. Então, mesmo que o Dória faça essa abertura do comércio, a gente vai seguir a nossa postura de criar regras para levar segurança para a população e para o empreendedor. E no próximo bloco vamos chamar a sua atenção para um assunto muito sério, hein? O abuso de crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja visa conscientizar a população sobre esse tema. E nós também te convidamos para conhecer as atividades online disponibilizadas pelos Museus da Ciência e do Folclore aqui de São José dos Campos. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. O Maio Laranja é uma campanha nacional criada para reforçar a importância das ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o Conselho Tutelar de São José dos Campos, nossa cidade, assim como todo o país, continua a receber notificações de violência contra os jovens. Outro dado preocupante é que o número de notificações de abuso de crianças e adolescentes cresceu quase 80% do primeiro para o segundo mês de quarentena. Isso demonstra a necessidade de campanhas como esta. O mês de maio é marcado pela conscientização da luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É o mês da campanha Maio Laranja. O objetivo é combater o abuso sexual, que é o quarto crime mais cometido contra crianças e adolescentes no país. Aqui em São José dos Campos, os conselhos tutelares atuam diretamente no recebimento, apuração e encaminhamento das denúncias de abusos que, de acordo com o órgão, vem crescendo nos últimos anos. Houve um aumento nos casos, né? Olhando pelos gráficos, podemos ver que houve aumentos de mais de 300%, né, durante esses anos e realmente as denúncias ela continuam acontecendo, elas acontecem e temos atuado de forma para proteger essas crianças.
Alguns sinais servem como alerta para que familiares e pessoas próximas identifiquem comportamentos e situações que podem indicar algum tipo de abuso. Proximidade excessiva com determinada pessoa, agressividade, perda de interesse por alguma atividade específica ou retorno a hábitos infantis são alguns exemplos. Diante disso, o apoio da família e a assistência dos órgãos responsáveis é fundamental para interromper o ciclo dos abusos. Vale lembrar que durante a pandemia do coronavírus, a atenção deve ser redobrada, tendo em vista que instituições que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente, como as escolas e creches, não estão funcionando. Isso é um fator que é preocupante nesse sentido, mas que é o momento, né? É o momento que tem essa necessidade. Mas a rede de proteção ela é muito importante, sim, porque ela vai estar acompanhando essa criança e verificando sinais, né? Verificando mudanças de comportamento drásticas e atuando também como mais um protetor nessa criança, mais um agente protetor dessa criança, né? Dados do Conselho Tutelar apontam uma crescente no número de casos de abuso e exploração contra crianças ao longo dos últimos anos. Ainda assim, muitas vezes, alguns crimes não são denunciados às autoridades. As denúncias de abuso e exploração infantil podem ser feitas de forma totalmente anônima. Caso haja alguma suspeita, as autoridades e órgãos competentes devem ser informados imediatamente para que comecem as investigações. Um dos canais principais é o Disque 100, né, que a pessoa ela pode denunciar de uma forma anônima, né, tendo os dados básicos, né, nome da criança, endereço, é importante, né? Aqui em São José dos Campos, através do 153, pode estar procurando presencialmente também o próprio Conselho Tutelar e depende de qual for a forma que a pessoa escolher, né? Mas o Disque 100 é anônimo e ela pode estar fazendo isso de qualquer telefone. Em 2020, o Brasil comemora 30 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também 20 anos da criação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infantil e Juvenil. O aumento do percentual de denúncias tem intensificado o trabalho dos conselhos, do poder público, das escolas e dos equipamentos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente. Faça parte você também da campanha do Maio Laranja. Não fique calado, denuncie. E durante a pandemia de coronavírus, alguns serviços educativos da cidade estão criando alternativas para manter a continuidade de algumas atividades, mesmo que de forma virtual. É o caso dos museus aqui de São José. Na nossa cidade, o Museu de Ciências criou um tour online disponibilizado nas redes sociais, além de uma série de atividades educativas virtuais. O Museu do Folclore também usou as redes sociais para apresentar um pouco do seu acervo. É o que a gente confere agora na reportagem. Experimentos online, vídeo de conversa com cientistas e tour virtual são algumas das atividades que estão sendo realizadas pelo Museu Interativo de Ciências aqui de São José dos Campos durante o período da quarentena. As atividades estão disponíveis por meio da plataforma digital Instagram e cada semana o público pode conferir novidades na programação. Como os visitantes eles não conseguem vir até a gente nesse momento para garantir a segurança, a gente faz as atividades chegarem até eles. Então, nosso cronograma está de terça até sexta, de quarta a sexta. Na quarta-feira, a gente divulga experimentos, que é no quadro chamado Mickey em Casa. A gente vai ensinar princípios científicos através desses experimentos que usam materiais de baixo custo e de fácil acesso, para não fazer com que a família tenha que sair de casa para comprar esse material. Na quinta-feira a gente tem o TBT do Mickey. No TBT do Mickey, as pessoas são convidadas a mandarem fotos para a gente ou vídeos de momentos que elas já vivenciaram aqui no museu. E na sexta-feira, a gente bate papo com um cientista da região. Com o objetivo de despertar interesse pelo estudo da ciência e da tecnologia, o Museu Interativo de Ciências conta com atividades e exposições sobre temas como o tamanho relativo dos planetas, o Sol, canhão de fumaça, bolha cilíndrica,
trem da inércia e basquete giratório, por exemplo. Ao todo, são mais de 50 atrações disponíveis no local e no tour virtual. Além disso, a programação online, que conta com experimentos e bate-papo, é divulgada semanalmente no Instagram do museu. Essas atividades online contribuem principalmente para que estudantes adquiram novos conhecimentos de uma forma lúdica e menos convencional. Eu acho que ficar com as crianças em casa não deve estar sendo fácil, porque eles procuram o tempo todo o que fazer, né? E, às vezes, aquilo que é só da escola, que é só teórico, talvez não desperte tanto atenção. Fazer uma atividade prática vai pelo viés da brincadeira, faz com que ele se encante mais e que garanta que ele aprenda, que o aluno aprenda naquele momento, que a criança aprenda naquele momento. Então, eu acho que contribui à medida que traz o lúdico e, ao mesmo tempo, traz esse conteúdo científico. Além do Museu Interativo de Ciências, outra opção interessante para quem está em casa cumprindo as medidas de distanciamento social é uma lista de sugestões culturais que foi disponibilizada pelo Museu do Folclore da nossa cidade. Entre as atrações é possível conferir alguns dos principais acontecimentos realizados pelo museu, além de livros lançados de 1999 a 2019, que fazem parte da coleção Cadernos de Folclore. No canal do YouTube e no site do museu, você encontra a listagem completa das sugestões e o conteúdo de todo o material. Vale lembrar que agora a Biblioteca do Museu do Folclore passou a ser uma das mais de 4.000 bibliotecas certificadas pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. A certificação reforça a importância do acervo para o meio acadêmico, principalmente como fonte de pesquisa e por estar ligada a um museu da mesma área de atuação. Hoje, o acervo da biblioteca conta com mais de 2.000 livros especializados e CDs e discos em vinil, em ritmos populares, além de periódicos e vídeos de manifestações folclóricas da região. Mais informações sobre o museu e a biblioteca você encontra no site museudofolclore.org. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.